Olá pessoal, olá povo de Deus, passando por aqui para deixar uma palavra para nossa meditação. Eu estava agora meditando na palavra do Senhor em Mateus, no capítulo de número 10, quando Jesus ele escolheu os discípulos para uma grande obra. Jesus uma certa vez ele falou, olha, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Então nós sabemos que a seara ela é grande. E Jesus fala que os ceifeiros são poucos. O que nós entendemos? Jesus falou, orai para que envia ceifeiros para a seara. E a Bíblia diz que Jesus, levantando da oração, saindo da oração, ele escolheu 12 discípulos para poder fazer a sua obra, para poder fazer o ID, né? Então aqui em Mateus, no capítulo 10, no versículo 1 diz assim, e chamando seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo o mal. A Bíblia diz aqui, ó, e chamando seus 12 discípulos. Aqui nós entendemos que Jesus ele havia escolhido 12 discípulos para fazerem a sua obra, para poder estar no campo pregando a palavra do Senhor. Então entendemos que Jesus levanta agora 12 homens com poder, com autoridade, para pregar a sua palavra, para poder orar pelos enfermos. E aqui o versículo 10, o versículo 1 do capítulo 10 diz, e chamando seus 12 discípulos, Deus-lhe poder sobre os espíritos imundos, para expulsar e para curar toda enfermidade e todo mal. Entendemos aqui que quando Jesus separa esses 12 discípulos para a grande obra, Jesus ele fala, olha, eis que vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e danos nos fará mal nenhum, nada nos fará. Então o que acontece? Quando Jesus separa os 12 discípulos, Jesus dá para os 12 discípulos poder e autoridade. Há uma diferença muito grande de poder e há uma diferença também de autoridade. Tem pessoas que têm poder, mas não têm autoridade. Outros têm autoridade, mas não têm poder. Qual é a diferença, irmão Gilvan? Há uma diferença muito grande de poder e de autoridade. Exemplo claro e específico. A placa, ela tem poder. A placa, ela tem poder, mas o radar, ele tem autoridade. A placa diz 40 por hora. Nem todo mundo obedece à placa. Está escrito lá, ó, 40 por hora. Mas a pessoa obedece? Não. A placa tem poder de dizer que é 40 por hora aquela via ou aquela BR. Mas o radar ele não fala nada, ele tem autoridade. Quem tem autoridade, meu amado, não precisa falar nada. A Bíblia diz que toda autoridade constituída foi dada por Deus. Se você tem autoridade para fazer a obra do Senhor, não precisa você falar nada, basta só você fazer. O radar ele não fala nada, mas a autoridade que o radar tem faz o motorista entender que ele tem que obedecer, porque senão ele vai ser punido pelaquela autoridade que o radar tem. Jesus falou, eis que eu vos dou poder e autoridade. Jesus nos dá o poder e autoridade. Então Jesus ele nos deu os dois para poder pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará mal algum. Jesus chamando os 12 discípulos, a Bíblia diz, e chamando os 12, Deus poder e autoridade. Primeiro, para pisar sobre toda a força do mal. Segundo, para curar toda enfermidade. Então Jesus deu poder aos discípulos para que eles pudessem curar toda enfermidade. Eu, como servo do Senhor, eu, como discípulo do Senhor, tenho poder e autoridade vinda da parte de Deus para poder orar para o enfermo e ele ser curado, para poder expulsar toda a força demoníaca, né? E a pessoa ser liberta. Jesus, ele me deu esse poder e ele me deu essa autoridade. Só que tem pessoas que têm o poder e a autoridade, mas não usa da maneira que tem que ser usada. Os discípulos aqui, eles usaram o poder que Jesus havia dado para ele. E a Bíblia diz, e expulsar e curar toda a enfermidade e todo o mal. O que eu acho interessante aqui nesta palavra
é que Jesus ele chama 12 discípulos. Jesus chama 12 discípulos. E quando ele chama os 12 discípulos, ele deu poder e autoridade aos 12 discípulos. Só que o que eu aprendo com esta palavra? Tinha a multidão que seguia Jesus, tinha os 12 discípulos que caminhavam com Jesus, e diante desses 12 discípulos, tinha 3 que eram íntimos de Deus, tinha 3 que eram amigos de Deus. O que eu aprendo com isso? Que posição que você ocupa? Você ocupa a posição de multidão? Você ocupa a posição de discípulo? Ou você ocupa a posição de amigo de Deus? Qual é a sua posição? Se você não sabe, assista o próximo vídeo que eu vou estar falando sobre esta palavra. Qual é a sua posição? Que posição que você ocupa? A posição de multidão? A posição de discípulo? Ou a posição de amigo de Deus? Qual é a sua posição? Vem para o próximo vídeo para você saber.